E aí galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na última aula e vamos dar prosseguimento aos conteúdos da nossa apostila. Vem comigo! Então pessoal, bom dia, né? Betão aqui na área. Nós vamos agora corrigir os exercícios que foram passados na aula passada, tá? Eu vou ler aqui junto com vocês alguns exercícios e nós vamos discutindo aqui qual a alternativa correta, por quê, né? E alguns exercícios nós precisaremos de cálculo, tá? Esses que a gente precisará de cálculo, nós vamos fazer os cálculos juntos. Então, número 1 vem assim, ó, com relação ao estudo sobre referencial, assinale a alternativa correta. Letra A. Para o estudo de movimento, devemos sempre considerar um referencial que esteja em repouso. Gente, isso aqui é muito falso, não é muito falso. Porque, primeiro, que um referencial em repouso depende, né? Existem várias possibilidades de referenciais em repouso, mas existem outros que o repouso pode ser repouso para uma pessoa, mas pode ser movimento para outra. Por exemplo, você está dentro de um avião, certo? A pessoa que está do seu lado está em repouso em relação a você, está sentada no assento, ela está tranquila, né? Está lá paradinha, então ela está em repouso em relação a você. Mas em relação a mim, que estou aqui na superfície da Terra, você está em movimento. Então, o próprio conceito de repouso, ele é relativo, né? Ele depende do referencial. A letra B. O Sol, por ser o maior astro do Sistema Solar, deve ser o referencial para qualquer estudo de movimento de planetas e satélites em órbita. Outra coisa falsa, né? Outra afirmativa falsa. Por quê? Novamente, o conceito de repouso e movimento depende de um referencial. Nesse caso, ele está falando que a gente precisa considerar sempre o Sol. Não é bem assim, tá? Em astronomia, por exemplo, nós utilizamos vários referenciais. O Sol, outras estrelas, o centro da Via Láctea. Né? Não existe um ponto fixo, né? Tanto é que o próprio universo ele não tem um centro. Né? Então, isso aí é falso, ok? A letra C fala assim, ó. Os movimentos não necessitam obrigatoriamente de um referencial para análise. É claro que precisa, isso também é totalmente falso. Você sempre vai precisar de um referencial, porque dependendo do referencial, você pode estar em repouso e dependendo do referencial, você pode estar em movimento. Tá? Então depende sim do referencial para falar que tipo de movimento você tem, se você está em repouso ou em movimento, tá? E a letra D, um referencial é utilizado para determinar a posição ou a situação de um corpo em relação a outro. Sim, essa aqui é a correta, né? Então, essa aqui fica sendo a alternativa correta. Então, a questão número 1 é letra D, tá? A questão número 2 é uma questão discursiva, né? Uma questão meramente de debater mesmo, né? Ela não tem cálculo, então eu não vou fazer ela na lousa, tá? Com base nos estudos abordados no capítulo e em seus conhecimentos sobre referencial, responda. Por que é possível afirmar que mesmo estando em repouso podemos estar em movimento? É muito simples a resposta, gente, porque depende de um referencial, né? Se o referencial, por exemplo, for o chão, nós estamos nesse momento em repouso, né? Porque nós estamos parados, eu estou aqui parado dando aula, você parado na sua casa sentado assistindo essa aula. Então, em relação ao chão, se você não estiver andando, ou não estiver num carro, ou não estiver num avião, você está em repouso em relação ao chão, né? Mas em relação à Lua, em relação ao Sol, em relação a outros planetas, você pode estar em movimento. Ou seja, a resposta mais correta para a questão número 2 é porque depende de um referencial. Essa é a resposta mais correta possível, é porque depende de um referencial, tá? Vamos para a questão de número 3. Então, essa aqui é VOF, eu vou marcar aqui na lousa verdadeiro ou falso, tá? Questão número 3 fala o seguinte, ó.
A respeito dos conceitos relacionados ao estudo movimento, assinale V para as alternativas corretas e F para as falsas. Letra A. Para verificar se algo está em movimento ou em repouso, observamos se há ou não mudança de posição em relação a um referencial. Ok, isso aqui é totalmente correto, né? É a definição, né, de movimento e repouso. Então essa primeira aí você pode marcar como sendo verdadeira, tá? A letra B. Quando as dimensões de um corpo são desprezíveis em determinada situação, dizemos que este corpo é um ponto material. Mais uma vez aí, verdadeiro. Essa é a definição de um ponto material. A letra C. A trajetória é definida pelas posições que um corpo ocupa em um instante T. Não é um instante, gente, é um percurso. Então aqui é falso, ó. Se a palavra instante fosse substituído pela palavra percurso, estaria correto, né? Mas no caso aí vem falando que o corpo ocupa em um instante. Então não é isso, tá? Em um percurso e não em um instante. A letra D. O deslocamento de um corpo é definido pela variação entre a posição final e a posição inicial de movimento realizado. Aqui sim é outra definição verdadeira, né? A gente viu isso aí no capítulo inteiro, então pode marcar como verdadeira. E a letra E, quando o movimento acontece no sentido da trajetória, é chamado de movimento retilíneo. Errado, seria chamado de movimento progressivo. Então aqui é falso, tá? Se a palavra retilíneo fosse substituído pela palavra progressivo, estaria correto, não é o caso, então não está correto, tá? É falso. Questão de número 4 já envolve cálculo, né, gente? A questão 4 aqui, nós já precisamos fazer algumas continhas, né? Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Então, peraí, isso é importante. Então, essa aqui eu vou chamar de situação. Nessa situação 1, vou aqui, ó. Situação. Ai, gente, tô aprendendo a escrever esse negócio aqui ainda. Situação 1. Na situação 1, o que eu tenho? A Juliana consegue percorrer 5 km. Então, esse é o espaço que ela consegue percorrer. 5 km em meia hora. Então, intervalo de tempo. Meia hora é 0,5 hora. Metade, né, da hora. Meia hora. 0,5 horas. Beleza, essa é a situação 1, tá? Ok. Depois fala aqui, ó. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Então, peraí, na situação 2. Um pouquinho, situação 2, tá? Ela quer percorrer quanto? 15 km, né? O percurso de São Silvestre é de 15 km. Perceba que é bem mais quilômetros, né? 3 vezes mais. Como é uma distância maior do que está acostumado a correr, seu instrutor orientou para que diminuísse sua velocidade habitual em 40%. Então, a sua velocidade, nesse caso aqui, vai ser 60% da velocidade na situação 1, tá? Então, aqui velocidade da situação 2, então, né? Opa! Até eu acostumar aqui. A velocidade 2, então, na situação 2, vai ser 60%. Se ele pede para reduzir em 40%, então ele precisa ter 60% da velocidade 1, correto? E ele fala o seguinte, ó. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em quanto tempo? Então, beleza. A primeira coisa que vamos fazer aqui é calcular a velocidade Juliana. Eu sei, lá na situação 1, eu vou chamar de velocidade 1, vai ser o quê? Vai ser o meu espaço dividido pelo meu tempo, né? O espaço aqui, ó, aliás, vou pôr embaixo aqui, ó. Essa velocidade 1 aqui vai ser o espaço 5 dividido por 0,5. Então, eu posso falar que a velocidade 1 da Juliana foi de 10. Nossa, mas minha letra hoje tá terrível, hein, gente? 10 km por hora. Beleza. Aqui que eu vou fazer, ó. Quero saber a velocidade 2, né? Então, a velocidade 2
ela vai ser o quê? 0,6 a velocidade 1, que foi 10 km por hora. Isso quer dizer que a minha velocidade 2, então, é de 6 km, deixa eu tirar isso daqui, 6 km por hora, tá? Então, essa é a minha velocidade 2. Beleza, foi o que ele perguntou? Não, não foi a velocidade 2. Ele quer saber o tempo que demora, não é isso? Isso, o tempo que demora para isso aqui acontecer. Então, agora eu vou usar esse dado aqui, ó, que são os 15 km, e vou usar essa velocidade. E jogo na mesma fórmula de novo, ó. Velocidade é igual a espaço dividido por tempo. A velocidade agora é de 6 km por hora. O espaço percorrido agora é de 15 km e eu quero saber o tempo ΔT. Multiplica cruzado aqui, né? Então vai ficar 6 ΔT igual a 15. Isso vai me dar que o meu ΔT é 15 dividido por 6. Então, isso vai me dar... Deixa eu ver aqui. 15 dividido por 6 dá 2,5 horas. Gente, 2,5, o que isso significa? Seria 2 horas e mais 0,5 é 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Certo? Então aqui eu tenho 2 horas e 30 minutos. A alternativa correta para essa questão, então, fica sendo a letra D de dado. Certo, pessoal? Agora eu vou fazer a questão de número 5. Como não cabe aqui embaixo mais, eu vou fazer ela aqui em cima, ó. Vou puxar aqui um espaço aqui no quadro. Eita. E vou fazer a questão número 5 aqui em cima. Tá bom? A questão número 5 falando o seguinte, ó. Uma distância a ser percorrida tem 418 quilômetros de extensão. Então, peraí. O meu espaço é de 418 quilômetros. Beleza. Aí ele me disse que, ó, supondo que um avião voe, a velocidade do avião é de 557 quilômetros por hora. Quanto tempo aproximadamente levaria essa viagem? Gente, observe o seguinte, ó. Eu sei que velocidade é espaço dividido por tempo. Ele me disse que a velocidade é 557. Então, 557 vai ficar no lugar da velocidade, não em outro lugar, tá? E isso é igual ao espaço que ele tem que percorrer, que é 418, dividido por um tempo t que eu não sei. Multiplica cruzado de novo, eu vou ter 557 ΔT igual a 418. Então, meu ΔT vale 418 dividido por 557. E, opa! Esse tempo, então, você pegar 418 e dividir por 557, vai dar 0,75 horas. Ai, gente, quanto que é isso? É só multiplicar por 60, tá, gente? Multiplicou isso aqui por 60, você acha o seu tempo em minutos. Então, você vai multiplicar por 60 e você vai ter, então, 45 minutos a resposta final aí da questão número 5. Tudo bem? Gente, nós corrigimos do 1 ao 5 que eu propus na aula passada. Então, todos corrigidos do 1 ao 5, tá? Sem ser para amanhã, não precisa ser para amanhã, tá? Pode ser para a semana que vem, para a próxima terça-feira, né? Para a próxima terça-feira, façam para mim, então, os exercícios da página 101 e 102. Façam para mim o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, tá? São poucos exercícios, não são muitos. São aí apenas 4 exercícios, dá para fazer numa boa, tá? Então, para a próxima terça-feira, não é para amanhã, pode ficar tranquila, para a próxima terça-feira, façam para mim aí em casa esses exercícios, tá? E agora nós vamos falar sobre tipos de movimento, tá? Eu estou lá na página 107 do material poliedro de vocês.
Gente, vou apagar aqui a lousa, tá? Vamos apagar aqui. Só apagar a lousa, pronto, a lousa está apagada. Nós vamos falar sobre movimentos, tá, gente? Sobre os tipos de movimentos que nós temos, tá? Vou falar sobre movimentos. Então, gente, veja só. Nós vamos falar primeiramente do movimento, chama de movimento uniforme. Qual que é a principal característica do movimento uniforme? A minha velocidade, ela é constante, tá? Ou seja, a minha velocidade nunca muda. E a minha aceleração é sempre nula. Sempre nula. Ou seja, ela é sempre zero, tá? Se ela é nula, ela é zero, tá? Essa é a característica do movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, você tem V igual a ΔS sobre ΔT. Só para mostrar para vocês, gente, de onde que saiu a fórmula. Não precisa decorar isso aqui, tá? Vai ter velocidade igual a espaço final menos espaço inicial. Estou abrindo a fórmula. Sobre tempo final menos tempo inicial. Eu vou considerar o tempo inicial como sendo zero. Vai ficar assim, ó, velocidade igual a espaço final menos espaço inicial sobre o tempo t. Multiplica cruzado aqui. Eu vou ter aqui, então, eu vou ter que velocidade vezes o tempo é igual a espaço final menos espaço inicial. Então, vou isolar o meu S, na verdade, né? Eu vou passar esse aqui para cá, então vai ficar assim, ó, espaço final é igual, está menos, passa para cá o quê? Mais V vezes T, que eles já estão do outro lado, né? Essa é a famosa fórmula do sorvete. Ele está presente sempre quando falar de movimento uniforme, tá? Então, o movimento uniforme, você vai usar só duas fórmulas, na verdade. A fórmula, essa aqui, a fórmula da velocidade média, e essa fórmula aqui do sorvete. Então, quando falar de movimento uniforme, só tem essas duas fórmulas que você poderá utilizar, tá bom? O que significa isso aqui, na verdade? Ó, V é velocidade, ΔS é variação de espaço, ΔT variação de tempo, esse S aqui espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo, tá? Bom, e essas são as principais características do movimento uniforme. A partir da página 110, vem falando do movimento variado. Mas, na física, nós não estudamos apenas o movimento variado. Nós estudamos o movimento uniformemente variado. Qual que é a principal característica desse movimento? A velocidade, ela é variável. Lembra que a velocidade aqui era fixa, ela não mudava? Era sempre constante no movimento uniforme? Uniformemente variável, ela é variável. E a minha aceleração, ela é não nula. Ou seja, ela é diferente de zero, tá? Ela pode ser negativa, pode ser positiva, mas não pode ser zero para ser considerado movimento uniformemente variado, tá? Uma outra fórmula que eu acho interessante mostrar é que a aceleração é a variação de velocidade pela variação de tempo. Então, observa que essa fórmula de aceleração aqui, ó, ela é bem parecida com a fórmula da velocidade, tá? A velocidade é o espaço dividido pelo tempo e a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo, tá? De forma bem parecida com o que eu fiz aqui, eu vou abrir as duas fórmulas, ó. Vai ser velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vou considerar o tempo inicial valendo zero e vou multiplicar cruzado aqui. Vou fazer mais direto um pouquinho, né? Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial e A vezes T aqui. Esse tá menos passa para cá positivo e ele vai ficar assim, ó. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esse é o famoso VOAT, tá? Do movimento uniformemente variado.
Então, ó, nós já aprendemos 3 fórmulas. Revemos essa aqui, na verdade. Aprendemos 1, 2, 3 fórmulas. Lembrando que esse ΔV é variação de velocidade, ΔT variação de tempo. Aqui nós temos, ó, velocidade final. Sempre tem essa bolinha aqui, ó, inicial. Então, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Tá? Então, nós aprendemos aqui alguns conceitos novos, tá? Dá uma olhadinha no material poliedro de vocês, está bem completinho, gente. Eu vou explicar para vocês os textos, os exemplos que ele fornece, são muito bons. Dá para a gente aí ter um bom referencial teórico, né? Em cima desses materiais do poliedro, tá? Então, o que eu vou pedir vocês para fazer para mim? Vocês vão fazer para mim a questão número 1. Vamos anotar aqui a tarefa de casa, né? Além daquelas que eu passei, deixa eu apagar aqui a lousa, né? Além daquelas que eu passei, deixa eu colocar aqui as tarefas para casa aqui. Então, esse aqui é para amanhã, tá? Dê prioridade fazer esse aqui primeiro, porque esse é para amanhã. Aí os outros que eu passei para a semana que vem, vocês podem entregar lá na semana que vem. Então pode me falar, a gente vai corrigir eles lá na semana que vem, tá? Então, ó, para amanhã é pouquíssima coisa, gente. Ó, eu quero só o número 1. O número 1, ele começa na página 118 e termina na página 119. É só esse número 1, tá? Ele tem letra A, B, C, D e E, tá? É só isso. Esse é para casa e isso aqui é para amanhã. Então, hoje é 14, vocês vão entregar no dia 15/4 de 2020, tá? Esse é o para casa. E o para a semana que vem, também para casa, mas para a semana que vem. Vou anotar aqui para a gente poder ter para a gente ter aqui uma referência, né? Para vocês não ficarem perdidos depois. Qual que é a tarefa para casa, né? Então, ó, eu quero o número... Os números, né? Os números. O 5 a gente fez, o 6 e o 7 da página 101. E os números 8, 9 e 10 da página 102. Esses aqui vocês vão entregar para mim na próxima terça-feira, que vai ser dia 21/4 de 2020. Tá bom? Então, essas aqui são as tarefas para casa. Nós temos aqui mais ou menos aí 25 minutos de aula. Dá tempo ainda nessa aula de vocês começarem a fazer esses exercícios aqui que são para amanhã. Façam ele nesse restinho de aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei aqui no WhatsApp em tempo integral para ajudá-los no que for preciso. Tudo bem? Agora, nesse restinho de aula, façam para mim o número 1, que começa na página 118 e termina na página 119 desse material poliedro de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, né? Até amanhã, no caso. Um abraço!